Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimentos, meu Instagram é @escolha investir sempre, segue lá. Obrigado por estarem aqui e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse mundo 2022, né? Ver o que está acontecendo. Tivemos mudanças significativas na política monetária americana e vários impactos em vários mercados diferentes. Então, realmente, é um ano completamente novo no sentido mais literal da palavra, né? Muitas novidades, muitas coisas diferentes do que estava acontecendo no passado para a gente poder analisar. Eu quero começar, obviamente, com o que está quente, né? O que está realmente ditando todo o rumo do mercado atualmente, que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano, com a sua virada, né? Trocou a marcha, acelerou e apertou o nitro, né? O Federal Reserve mudou radicalmente o discurso. Até dezembro ele ainda vinha insistindo em algum nível de temporalidade para a inflação é temporária, vai passar, vai sumir automaticamente. E aí, nenhum agente econômico acreditando mais nisso. A curva futura americana já indicando vários ajustes, né, vários aumentos que não estavam sendo discutidos pela autoridade monetária, né, pelo Banco Central deles. E aí, de repente, né, na virada do ano, né, o Jerome Powell falou que não, ó, vamos combater a inflação, né, vamos fazer as medidas apropriadas, que é a senha, o código para aumentar os juros já na próxima reunião, em março, né, março desse ano. E aí, a partir de então, a gente não sabe, não ficou bem telegrafado na comunicação utilizada, qual vai ser o ritmo, qual vai ser o impulso, né, se eles já vão começar da taxa atual com um impulso de 0,5 ou apenas incrementos de 0,25 na taxa, né? Ou se isso vai ser acelerado, começa com 0,25, depois passa para 0,5, ou em que taxa vai se acelerar, enfim, deixou tudo no ar, então o mercado está livre para especular, já está especulando 5 incrementos de taxa de juros para esse ano já, né? Com essa liberdade, já que o discurso não amarrou as pontas, deixou o mercado livre para adivinhar. Então, ou seja, isso soou vários alarmes de medo em relação à questão inflacionária, inflação 7% nos Estados Unidos, né, altíssima, a mais alta das últimas décadas. O povo americano não estava acostumado com esse nível de inflação. É o tipo de inflação que já começa a incomodar, não é aquela inflação que é chatinha, é aquela inflação que incomoda muito, né? Se você olhar pelo histórico deles, para eles 7% é algo muito pouco visto, enquanto que para a gente já é uma inflação que a gente já viu várias vezes, né? Não seria nenhuma novidade. Lá é algo inimaginável, né? Então, tudo bem que a nossa inflação aqui está extremamente alta, 10%, mas esse diferencial já foi muito maior, né? Então, a inflação americana se mostrando realmente um problema. E aí, em cima disso, né, para atacar essa inflação, para combater isso, para tentar realmente trazer a economia de volta para o trilho, vamos dizer assim, o Jerome Powell e o Banco Central falaram que todas as armas estão na mesa, né? Todas as opções estão na mesa e foram muito agressivos, né? Então, os títulos de inflação americanos, os TIPS, né? Os Inflation Protected Securities, né? Que são os títulos que têm reajuste indexado à inflação, dispararam, né? Então, essa disparada dos TIPS, né? Desses títulos, isso mostra o quanto que a questão inflacionária agora vai entrar no foco completo, né? O mercado vai monitorar todos os dados de inflação com muito mais cuidado para tentar entender o próximo movimento da autoridade monetária, né? Vamos ver o que isso vai acontecer. Quais outras reações a essa questão, né, dessa virada, dessa inflexão no discurso de juros e dessa expectativa de juros fortes agora americanos? Os TIPS, então, dispararam. As commodities são o ponto-chave para entender o mundo nesse momento, né? E assim, tá muito difícil de entender as commodities. Vamos lá. As commodities, quando a gente tem um cenário de força cambial do dólar, o cenário do dólar se valorizando mais do que a própria commodity, em geral, a commodity se desvaloriza simplesmente por ser cotada em dólar, né? Uma decorrência de fraqueza do dólar faria, né, a commodity se valorizar, já que o dólar que estaria ficando fraco, né? Não a commodity mais barata. Então, nesse cenário, quando a gente imagina o dólar se fortalecendo, a commodity se enfraqueceria. Só que as commodities estão ficando mais caras, né? E, pô, o que está levando essas commodities a ficarem mais caras?
Primeiro, essa sensação de insegurança que está acontecendo em relação à Rússia, com essa possível invasão da Ucrânia, né? Colocou um monte de soldado ali na fronteira, tanques de guerra, armas potentes, mas o discurso oficial é: pô, estou livremente trafegando aqui as minhas forças militares, qual o problema? Não tem problema nenhum nisso. Negam qualquer ameaça, né, qualquer agressão, qualquer iminente invasão, mas o povo ucraniano, né, e o mercado acompanha estarrecido para tentar entender o que está acontecendo nessa fronteira, né? E aí o medo, nesse caso, né, de conflitos e possíveis conflitos, está fazendo com que as commodities achem um suporte para continuar subindo. Nessa sensação de medo, né, commodities básicas que são necessárias para o desenvolvimento ficam disputadas. Então, nesse sentido, está havendo um processo de consumo, talvez até inflacionado por esse receio de falta, né, dado alguma repercussão de conflito militar, mas isso associado também a outras commodities se valorizando, como soja, commodities agrícolas, tem feito com que as moedas de países produtores dessas commodities se valorizassem, né? Então, a gente está vendo um outro efeito, além das commodities, que a gente ainda precisa estudar mais para entender o que vai acontecer, mas que no primeiro momento, então, o discurso de aumento da taxa de juros americana está fazendo as commodities se valorizarem, e o que a gente esperaria que elas caíssem, né, já que o dólar ficaria mais forte, mas não. Parece que o dólar continua fraco em relação às commodities, elas estão se valorizando em relação ao dólar. E as moedas de países emergentes, as moedas estão se dividindo em dois grandes grupos. Os grupos das moedas que têm algum nível de força e confiabilidade, então os grandes produtores de commodities, Brasil, Peru, Colômbia, né, a África do Sul, tiveram suas moedas se valorizando esse ano, enquanto outros países que têm um controle inflacionário mais difícil, não tem um Banco Central tão hawkish, né, tão rigoroso no sentido de apertar o cinto e subir juros, estão se desvalorizando em relação ao dólar, né? Realmente estão sofrendo essa fraqueza. Mas o DXY, que é o principal índice do dólar em relação às cestas de moedas, que não tem um real nessa cesta, que é mais ou menos 55%, 60% o euro, né? Esse índice tem se valorizado, o DXY está subindo. Então, a questão dos juros americanos está fazendo ela ganhar, o dólar ganhar força perante principalmente essas moedas de países mais bem desenvolvidos. Agora, os países produtores de commodities estão vendo as suas moedas se valorizar com esse processo de alta dos juros americanos. Isso está sendo a novidade desse ano, né? A curiosidade. E as criptos, pessoal? Pois é, as criptos estão sofrendo muito com esse processo de alta de juro americano, né? E já está se mostrando, assim, algumas relações em relação a criptos que a gente vinha observando. As criptos vinham sendo uma alternativa quando os dados inflacionários começaram a acelerar, ou seja, a percepção de que são moedas desinflacionárias, né? Então, o aumento na inflação aumentou a adesão às criptos, né? Por esse possível motivo, né? Então, o que a gente está vendo agora é um processo mais de risk-off, onde, poxa, o mercado não está buscando saber muito de risco de qualquer natureza, então estão vendendo tudo que tem em relação a risco, né? Bolsa, renda variável de todos os tipos, aí comprando muito commodity, né? Comprando renda fixa, né? Buscando essa segurança da alta da taxa de juros que vai vir, e aí com isso as criptos estão sofrendo, né? A gente está vendo uma grande derretida aí de várias moedas, né? Das principais, né? Bitcoin e Ethereum caindo bastante, tendo dias voláteis, né? Recuperando boa parte também dessas quedas nos momentos seguintes, mas, enfim, um aumento dramático aí de volatilidade, e o esperado nesse caso é que aumente mais com mais aumentos de taxa de juros americanas, né? Então, a gente parece que essa relação tem que ser monitorada para ver até quando ela vai se permanecer, mas essa correlação entre aumento de taxa de juros lá e quedas dos criptos, eu acho que a gente vai começar a discutir mais e cada vez mais essa relação, até porque esses incrementos de juros devem se tornar mais frequentes. Então, vamos ver se esse impacto nas criptos vai continuar dessa natureza, ou se ele vai mudar e vai ter um impacto um pouco mais neutro, enfim, ou mudar no sentido até de se valorizar com a alta de juros, vamos ver. Né? De repente, as próprias moedas podem criar mecanismos para poder lidar com isso, né? Então, a flexibilidade é muito grande. Bom, e vamos falar então da nossa Bolsa Brasileira. Pois é, como a gente vem falando, o Fed mudou tudo
e agora a gente está vendo, então, as commodities se valorizando. Qual a consequência imediata disso para o Brasil? Petro e Vale estão subindo, pessoal. Principalmente a Vale deu uma subida boa, agora deu uma estacionada, mas a Petro, principalmente recentemente, vem mostrando muita força, chegou a bater R$ 34, né? O valuation aí de várias casas está colocando ela 36,60, 37, então querendo alcançar muito já o valor justo, né? Até por uma expectativa de dividendos muito forte que está para esse ano. Então, tanto o Petro quanto o Vale estão com a promessa, né? Estão com um guidance muito alto de resultados e a possibilidade de entregar mais dividendos ainda do que já fizeram no ano passado. Então, tudo isso está valorizando muito essas empresas. A gente também está vendo as empresas ligadas à soja e ligado à agropecuária se valorizarem, né? Então, com algumas exceções ali do setor de carnes, né, de proteínas que estão com problemas ali em relação à China. A China está embargando alguns tipos de carne, enfim, tirando esse setor, há vários setores agropecuários aí estão tendo um impulso muito alto agora no início do ano e fazendo com que a nossa bolsa, a bolsa brasileira em dólares, está entre as 10 mais valiosas do mundo hoje, né? Então, entre os 10 melhores performances no ano, a gente tem a nossa bolsinha aqui, nossa Bovespa, e ela, graças também ao dólar, né? Que o dólar já se desapreciou em relação ao real na faixa de 5% esse ano. Então, em dólares, a nossa bolsa está muito bacana, tanto pelo fortalecimento do real, quanto pelo fortalecimento dos próprios papéis ligados a commodities, né? O setor bancário também recuperando um pouco das perdas, né? Que caiu bastante. Alguns bancos continuam muito descontados. O Banco do Brasil, né? Vamos falar dele, meu Deus, continua abaixo do valor patrimonial. Então, o banco está com valuation muito baixo, né? Então, já tem tempo isso. É importante ver se isso é só uma questão do vínculo com o governo e o processo eleitoral chegando, ou se é alguma coisa em relação à empresa mesmo, de potencial de crescimento. Mas o fato é que é um grande player do mercado e a qualquer momento pode disparar, né? Aquela ação que todo mundo acha que a qualquer momento pode dar uma disparada se tiver simplesmente uma melhora no clima político, enfim, é uma ação que fica muito dependente do cenário político. Bom, e, pessoal, além das commodities e bancos, a gente tem que ficar de olho nas ações de tecnologia, né? As ações de tecnologia têm caído muito, né? Têm sofrido com essas altas de juros, tanto lá fora quanto aqui dentro. Então, essas ações agora tendem a ficar cada dia mais baratas, né? Então, em algum momento vai fazer sentido conversar sobre, pô, tá barato demais ou não tá, enfim. Claro que sem nunca fazer uma recomendação de investimento, lembrando o nosso disclaimer, né? Mas é importante discutir valuation e, assim, em algum momento essas ações de tech vão estar tão descontadas, tão baratas que vai ser impossível não falar delas, né? Então, vamos ficar de olho nisso. Esse aumento de juros de todos os tipos, né, tanto aqui dentro quanto lá fora, vai mudar praticamente tudo no mercado em relação à perspectiva, né, a comparação entre oportunidades. Então, a gente está vendo um cenário de muitas novidades. E falando em novidade, vamos falar da eleição. Pois é, eleição, pessoal. Nossa eleição está a todo vapor e o que a gente vê? Um quadro de estabilidade, né? Parece que a situação cristalizou. Lula está na frente, 41%, 42%. Bolsonaro em segundo, 24%, 22%, né? E o Ciro e o Moro duelando ali com 8% cada um, mais ou menos. Dória logo atrás aí com 3%, e depois alguns outros, né, com 1% ali. A Simone Tebet começando agora também pelo PMDB. Então, assim, se estabilizou. Qual é a discussão que se, né, descortina aí? Qual é a discussão do momento? Vices. Quem vai ser o vice de quem? Aí tem o Geraldo Alckmin, que está correndo para ser vice do Lula, né? Aí tem as discussões do Geraldo Alckmin em relação ao PSB para se unir ao PT. A discussão do PSB-PT está bem difícil, porque em várias pontas ao longo do país aí tem alguma diferença, né? Eles querem não apoiar o mesmo candidato, enfim. Mas em São Paulo a coisa parece bem encaminhada, né? O Alckmin com o Lula está cada dia um namoro mais fixo, né? E já incorporou o Haddad vindo como senador. Então, em relação a isso, a princípio estaria tudo certo, mas tem a discussão do Haddad querer ser governador, enfim, aí
tem o Márcio França, que quer vir para governador, então isso aí pode atrapalhar um pouquinho o cenário. Mas, assim, de uma forma geral, a eleição estabilizou, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Como é que vai se desenvolver os novos fatos. A gente ainda espera os anúncios oficiais, o do Lula ainda falta, né? Já veio o Moro, já veio o Ciro, né? O próprio Bolsonaro acho que ainda não falou oficialmente, mas é óbvio, né, que vai ser candidato. Então, a eleição deu uma esfriada, de uma certa forma, né? E aí agora ficamos vendo aí mais o noticiário policial, o noticiário jurídico, né? Questões do Bolsonaro em relação aos processos aí que estava sendo processado, né? Com a Polícia Federal liberando ele lá no caso da Covaxin. Então, a princípio, né, deu uma estabilizada. Isso foi bom, inclusive, para a valorização do nosso dinheiro, né? Do real. Essa ausência de noticiário político é sempre bem positiva para a Bolsa, né, de uma certa forma, porque a Bolsa reage muito quando tem coisas muito extravagantes aí no cenário político, então tem sido muito positivo, né? Vamos torcer para que essa relativa estabilidade continue, né? E que a gente tenha um processo eleitoral tranquilo, né? Se Deus quiser. Então, a eleição vai cada dia mais dominar os debates. Por enquanto, está morno, né? Vamos ver se com os anúncios oficiais, se a gente vai ver uma mudança nesse cenário e o clima volte a ficar tenso. Por enquanto, está bem curioso acompanhar o que vai acontecer com a percepção de risco, porque em todos os momentos que a percepção de risco ficou muito alta, o dólar respondeu muito forte. Então, a gente está vendo o dólar caindo, né? E a percepção de risco, por consequência, aparentemente está tranquila, né? A gente viu a questão do superávit primário, é importantíssimo eu falar disso. Pessoal, tivemos um superávit primário o ano passado, algo como 100 e poucos milhões, né? É irrelevante o número em si, mas é super simbólico e impactante o fato de termos um superávit. A primeira vez em 8 anos, né? Ano passado tinha sido um déficit de 51 bilhões, esse ano foi um superávit. Então, isso do ponto de vista fiscal ajuda demais, facilita demais o trabalho do Banco Central nosso para combater a inflação, quando as finanças públicas ajudam e não aumentam, né, o endividamento, quando elas ajudam a reduzir, né, fazendo justamente esses superávites. Então, isso também está por trás dessa força do real. E de todas as moedas de países emergentes que estão se valorizando contra o dólar, são bancos centrais que estão controlando minimamente, né, ou pelo menos têm a respeitabilidade de buscar o controle da inflação e que têm tido bons resultados, né, nas suas áreas fiscais, estão tendo boa resposta ali no câmbio com valorização, né? Interessante notar o caso do Chile, né? O novo presidente, o Gabriel Boric, ele é de esquerda, né? Declaradamente de esquerda, ele era líder estudantil, né? Universitário, e aí ele indicou o presidente do Banco Central para o Ministério da Fazenda, se não me engano. E aí, pô, no dia seguinte, o peso se fortaleceu um monte, né? Porque existia essa desconfiança no mercado de que ele podia ser populista, né? Colocar pessoas pouco qualificadas em postos-chave econômicos, né? Para fazer alguma visão mais ideológica. Nada disso se confirmou. Pegou pessoas amplamente respeitadas por esquerda e direita e colocou em postos-chave do país, né? Então, poxa, o peso se fortaleceu bastante. É uma das que mais subiu contra o dólar no ano, né, o peso chileno. Então é interessante notar isso, né, como a percepção de risco vai se trazendo absolutamente diferente nesse 2022, né? Percepção de risco em 2021 era o tradicional, política, né, nervosismo de bolsa, isso gerando percepção de risco, né? Agora não, agora a gente está vendo a percepção de risco passando para dados inflacionários, para curva de juros, né? E ao mesmo tempo para a força do valor dos ativos de cada país, né? Então, o nosso país que tem muitas commodities, tem muita riqueza, né? Muitos ativos ligados a commodities, está se beneficiando muito e o nosso dinheiro vai se fortalecer graças à força dos ativos que a gente produz, né? Graças à força dos minérios, das commodities, da soja, né? De tudo que a gente produz aqui dentro. Então, pô, uma mensagem positiva para começar esse 2022. Vamos continuar monitorando para ver como é que vai ser a política, enfim, como é que vai ser esse processo eleitoral nosso. Isso é a grande bola da vez, né, nesse ano. Economicamente, a gente pode ter surpresas positivas, né? O Paulo Guedes
falou que está todo mundo errado, todo mundo colocando crescimento em zero alguma coisa, né? E o Paulo Guedes falou que a gente vai crescer mais de 1%, né? E a arrecadação batendo muitos recordes, então isso se mostrando na realidade, né? Ano passado, com tudo isso que aconteceu, a gente viu a arrecadação bater 1,8 trilhão, né? Então, pô, um número gigante e o maior de toda a série. Então, assim, na economia real as coisas estão andando, né? Contra tudo e contra todos, né? A economia está conseguindo se recuperar e está andando. Então, no mundo real, as coisas estão muito melhor do que parecem, né? O fiscal dando essa cara positiva, a economia com um giro bom, né? Recolhendo impostos, arrecadando, e o que a gente vê agora é um real se fortalecendo e sem uma ausência de barulheira, né, política, a gente pode ter espaço para o real se fortalecer muito mais. Essa é a grande discussão. Qual o espaço que teremos no noticiário para não ter impacto no dólar se o peso do noticiário começar a pesar muito sobre o mercado, né? Pesar muito a percepção de risco. Então, se isso não acontecer, é muito provável que a gente veja um real que pode chegar a um real por dólar, né? Chegando a R$ 5. Imagina, o real que começou o ano na casa de 5,50, né, ou mais, 5,60, e aí agora já chegando a R$ 5 a expectativa. Agora a gente está vivendo um dólar na casa de 5,30, 5,29. Então, pô, um dólar a R$ 5 era inimaginável ano passado, né? O relatório Focus coloca a expectativa 5,50, né? Então, vamos ver se isso vai se tornar só um sonho possível ou uma realidade tangível, né? Então, essa é a discussão do momento. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro programa aí do ano de 2022, desse bate-papo. Espero estar mais próximo de vocês, então, para a gente interagir. Agradeço muito os feedbacks, as mensagens, né? E vamos construir junto esse programa. Vamos fazer um 2022 aí muito rico de informação e de troca de ideias sobre investimentos, beleza? A gente está junto. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, se vacinem, tomem as doses de reforço. Grande abraço. Tchau, tchau.